Segredo Obscuro, Parte 1. A sensação de ter uma vida perfeita era algo que me confortava. 8 anos de casamento com Rodrigo. Um homem que parecia ser o marido ideal. Trabalhador, carinhoso, sempre presente, nunca me deu razões para desconfiar. Mas tudo mudou naquele dia. O almoço de domingo na casa dos meus pais era uma tradição inquebrável. Meu pai, Carlos, cuidava da churrasqueira. Minha mãe organizava a mesa, enquanto meus irmãos discutiam sobre futebol. Rodrigo, como sempre, encaixava-se perfeitamente no ambiente. Ele era o genro favorito. No meio da tarde, meu pai me pediu para pegar seu celular, que estava carregando no quarto. Sem pressa, subi as escadas e entrei no cômodo. Quando peguei o aparelho, a tela acendeu automaticamente, revelando uma notificação. A mensagem vinda de Rodrigo congelou meu corpo. As palavras eram diretas e intrigantes. Ele perguntava se estava tudo certo para o próximo encontro. Minhas mãos tremiam ao deslizar o dedo para abrir a conversa completa. Ali estavam as mensagens. Trocas constantes entre meu marido e meu pai. Palavras que indicavam segredos, encontros e uma necessidade obsessiva por discrição. Meu coração disparou. Sentia o ar ficando rarefeito, a consciência se fragmentando entre negação e desespero. Antes que pudesse ler mais da conversa, passos no corredor me despertaram do transe. Num reflexo, bloqueei o celular e desci as escadas tentando não demonstrar nada. Mas por dentro, um pânico silencioso se instaurava. Eu precisava descobrir a verdade. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo Obscuro, Parte 2. Durante o restante do almoço, tudo seguiu seu curso normal para todos, menos para mim. A comida parecia não ter gosto. As conversas ao redor viraram apenas um barulho distante. Cada gesto de Rodrigo e de meu pai parecia carregar uma camada oculta de significado. A expressão serena de Rodrigo, sua atenção aos detalhes, seus sorrisos, tudo parecia um teatro muito bem ensaiado. Meu pai não ficava atrás, contando histórias e rindo com naturalidade. Mas minha mente se recusava a aceitar aquela realidade como verdadeira. As mensagens que li martelavam sem parar. O que significavam aqueles encontros? E por que a necessidade de segredo? O trajeto de volta para casa foi silencioso. Cada quilômetro parecia uma contagem regressiva para a explosão de uma verdade que eu ainda não conhecia. Assim que chegamos, Rodrigo seguiu direto para o banho. Era a minha chance. Vasculhei sua bolsa em busca do celular, mas nada encontrei. A dúvida crescia. Então me lembrei de um aparelho que ele dizia usar apenas para o trabalho, que eu nunca imaginei ser algo a mais. Um celular que raramente via em suas mãos. Se eu quisesse respostas, precisava encontrar aquele telefone. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo Obscuro. Parte 3. Nos dias seguintes, a paranoia se intensificou. Cada movimento de Rodrigo parecia carregado de intenção oculta. Meu pai, por sua vez, mantinha sua postura habitual. Quarta-feira. A data mencionada nas mensagens havia chegado. A expectativa do encontro entre eles me deixou alerta. Fingindo normalidade, segui minha rotina matinal. Mas ao invés de ir para o trabalho, estacionei em uma rua próxima de casa e esperei. O nervosismo fazia minha respiração ficar ofegante, mas permaneci firme. Pouco tempo depois, vi Rodrigo saindo do prédio. Ele olhou ao redor antes de entrar no carro, um gesto rápido, mas suspeito. Liguei o motor e comecei a segui-lo, mantendo uma distância segura. A perseguição levou cerca de 20 minutos até que ele parasse em frente a um hotel discreto. O estômago revirou. Ainda tentava encontrar uma explicação plausível quando um carro preto estacionou ao lado do dele. A porta se abriu e meu pai desceu. O choque me deixou sem ar. Eles trocaram olhares e entraram no hotel, um após o outro, mantendo um cuidado, que confirmava o peso do segredo. Ali, a verdade estava diante de mim, terrível e definitiva. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo Obscuro, Parte 4. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa como se nada tivesse acontecido. O peso da descoberta me corroía por dentro, mas controlei cada expressão, cada gesto. A indignação queimava em meu peito, mas guardei para mim. Esperei que ele adormecesse e, na calada da noite, vasculhei cada canto do apartamento. Minhas mãos trêmulas reviravam gavetas e exploravam compartimentos ocultos. Então, finalmente, encontrei. O segundo celular estava escondido no fundo de uma gaveta. A tela se desbloqueou sem senha e ali estavam as mensagens. Palavras que revelavam um vínculo que existia antes de mim. Rodrigo e meu pai já tinham um relacionamento antes do nosso casamento. Cada troca de mensagens reafirmava a verdade cruel. Meu casamento foi orquestrado para manter os dois próximos, sem que ninguém suspeitasse. A traição transcendia o pessoal. Era um jogo manipulador,
Uma trama bem arquitetada onde eu não passava de uma peça descartável. Nesse momento, o mundo que eu conhecia desmoronou. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo obscuro. Parte 5. A dor da descoberta era sufocante. Passei a noite em claro, deitada ao lado de Rodrigo, ouvindo sua respiração tranquila enquanto minha mente gritava. Eu queria chorar, queria gritar, queria acordá-lo e jogar na cara dele tudo o que descobri. Mas do que isso adiantaria? Ele negaria e tentaria me enganar mais uma vez. Como sempre fez. Eu não era mais a mesma. Eles me usaram, eles me traíram, eles arruinaram minha vida. Mas agora seria a minha vez. A raiva começou a tomar forma dentro de mim. Não era um ódio impulsivo e desesperado. Era algo frio e calculado. Eu não queria só os expor. Eu queria destruí-los. Rodrigo se mexeu ao meu lado, inconsciente da tempestade que se formava dentro de mim. Eu o observei por alguns instantes, analisando cada detalhe. A forma como ele respirava profundamente, como seus lábios se moviam levemente durante o sono. Aquele rosto que eu beijei tantas vezes, que me dizia, eu te amo, todas as noites antes de dormir. Tudo mentira. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Eu precisava ser inteligente. Eu precisava ter paciência. A minha vingança começava agora. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo obscuro. Parte 6. Nos dias seguintes, minha mente funcionou de forma meticulosa e fria. O objetivo estava claro. Desmantelar as vidas daqueles que me traíram, da mesma maneira que haviam feito comigo. Não bastava apenas confrontá-los. Era preciso garantir que não tivessem para onde fugir, que sentissem o peso do erro cometido. Comecei investigando Rodrigo. Uma visita ao nosso contador revelou um fato curioso. Todos os bens estavam no meu nome. O apartamento em que nós morávamos tinha sido comprado por mim antes do casamento. O carro que ele dirigia todos os dias foi pago com meu dinheiro e as contas bancárias, mantidas separadas, e a maior parte dos recursos vindos da minha família. Rodrigo, que era acostumado com conforto e estabilidade, não fazia ideia de que, ao primeiro sinal da minha decisão, seria arrancado de sua vida luxuosa, ficando sem nada e sem ter para onde recorrer. Já meu pai cometera um erro ainda maior. Para evitar problemas financeiros, anos atrás ele transferiu 60% das ações da empresa para mim. Nunca pensou que precisaria se preocupar com essa decisão, acreditando que sempre teria controle absoluto da situação. Agora, essa transferência se tornava minha melhor vantagem. Com essas informações em mãos, fiz 2 ligações. A primeira foi para Rodrigo, convidando-o para um jantar especial, um último momento juntos antes da minha cartada final. A segunda foi para a secretária da empresa do meu pai, convocando uma reunião emergencial para o dia seguinte. Os 2 estavam prestes a experimentar a ruína. Era apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse na vida deles, assim como fizeram comigo. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo obscuro. Parte 7. Naquela noite, cada detalhe do jantar foi cuidadosamente planejado. A mesa estava impecavelmente arrumada, com velas acesas e um aroma delicado no ar. Cada elemento havia sido pensado para criar uma atmosfera de confiança e acolhimento. Um cenário perfeito para que Rodrigo acreditasse que tudo estava sob controle. Ele chegou em casa no horário de sempre e, sem qualquer suspeita, sentou-se à mesa, apreciando o jantar preparado, e com um sorriso satisfeito. O vinho foi servido. Enquanto ele bebia, meu coração batia forte, não por nervosismo, mas por antecipação. O momento que tanto esperei tinha finalmente chegado. Com um simples toque na tela do celular, exibi as mensagens trocadas entre ele e meu pai. O sorriso desapareceu instantaneamente de seu rosto, substituído por um olhar de pânico e incredulidade. A verdade estava escancarada diante dele, e não havia mais escapatória. Seu mundo perfeito começava a desmoronar. Sem uma palavra sequer, estendi um envelope sobre a mesa. Os papéis do divórcio já estavam assinados, e dentro deles havia a confirmação de que ele saía sem absolutamente nada. Seus argumentos eram inúteis, pois tudo já estava decidido. Rodrigo perdeu tudo naquela noite. O casamento, o conforto e qualquer dignidade que ainda lhe restava. O jogo estava apenas começando. Agora faltava a queda do meu pai. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo obscuro. Parte 8. O dia seguinte chegou carregado de expectativas. Assim que entrei na sede da empresa da minha família, sentia cada olhar sobre mim. Sabiam que algo grande estava para acontecer. Na sala de reuniões, os diretores estavam reunidos e no centro de tudo estava meu pai, sem entender o motivo da convocação. Quando a grande tela foi ligada, os segredos que ele tentava esconder vieram à tona de maneira brutal. As mensagens, as transações suspeitas, tudo estava exposto para que todos vissem. O silêncio absoluto na sala foi rapidamente substituído por murmúrios e olhares indignados.
A humilhação estava estampada no rosto do meu pai, que tentava encontrar alguma forma de contornar a situação. Mas era tarde demais. Aproveitei aquele instante de choque para anunciar o que já estava decidido. A partir daquele momento, ele estava destituído do cargo, e o comando da empresa passava oficialmente para mim. A legalidade da decisão era incontestável. Com as ações majoritárias sob meu controle, ele já não possuía nenhuma influência na empresa que tanto lutara para manter. O desespero tomou conta de sua expressão. Sua tentativa de se manter no poder era inútil. O império que ele construiu com tanta dedicação e entusiasmo ruía diante de seus olhos, e não havia mais nada que pudesse fazer para evitar isso. O olhar que ele me lançou antes de sair da sala não era apenas de derrota, e sim de pura destruição. Mas eu não sentia remorso. Assim como ele tinha manipulado minha vida, agora era ele quem se tornava vítima de suas próprias escolhas. Curta e compartilhe para a próxima parte. Segredo obscuro. Parte final. A queda de Rodrigo e de meu pai aconteceu de forma tão precisa que parecia ter sido arquitetada por anos. No entanto, o último ato ainda precisava ser concluído. Algumas horas depois da humilhação na empresa, Rodrigo apareceu na recepção, tomado pela fúria. Sua expressão era um misto de ódio e desespero. Pedi para que o deixassem entrar. Sabia que ele precisava ver minha vitória de perto. Ele entrou pela porta da minha nova sala executiva, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, buscando alguma forma de me intimidar. Mas eu estava tranquila. Seu descontrole não alterava em nada o resultado final. Deixei que despejasse sua raiva, que tentasse encontrar justificativas para suas ações. No entanto, quando puxei um documento da gaveta e o coloquei diante dele, tudo mudou. O contrato pré-nupcial, assinado por ele sem ler, garantia que ele sairia do casamento sem um centavo. Nenhuma casa, nenhum carro, nenhuma conta bancária. O impacto dessa revelação foi imediato. O suor brotou em sua testa enquanto ele percebia o tamanho de sua derrota. Suas últimas palavras foram uma tentativa desesperada de me atacar, mas não me abalei. Chamei os seguranças e ordenei que o retirassem do prédio. Sua última visão foi a de uma mulher que ele nunca mais conseguiria manipular. Enquanto ele era arrastado para fora, me permiti um último gole de café. A sensação de alívio se misturava à certeza de que, pela primeira vez, o controle estava inteiramente em minhas mãos. A vingança estava completa. Curta, compartilhe e nos siga para o próximo relato. Segredo obscuro. Parte bônus. A vingança foi completa, mas as consequências foram ainda maiores do que eu imaginava. Quando revelei tudo à minha mãe, as traições, as mentiras, a manipulação do meu pai, o choque foi devastador. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, completamente paralisada pela revelação. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas não demorou para que a dor desse lugar a algo mais forte. A decisão de não permitir que aquela farsa continuasse. 2 dias depois, ela pediu o divórcio. Sem argumentos e sem saída, meu pai foi obrigado a aceitar. No acordo, metade de tudo que ainda estava no nome dele passou para ela, incluindo 20% das ações da empresa. Mas minha mãe não foi a única a cortar laços com ele. Meus irmãos, assim como ela, ficaram incrédulos com a revelação. O choque rapidamente se transformou em revolta, e um a um, eles decidiram romper qualquer contato com nosso pai. Ele não apenas perdeu a esposa e a empresa, perdeu também a família inteira. Rodrigo sofreu uma queda ainda mais brutal. Sem o casamento para sustentá-lo, sem dinheiro e sem os privilégios que a imagem de marido perfeito lhe proporcionava, ele rapidamente percebeu que não tinha nada. Nada estava no nome dele. Nenhuma conta bancária, nenhuma propriedade, nenhum investimento. Apenas um passado manchado por um escândalo. Tentou se manter na cidade, mas a verdade se espalhou rápido demais. Seu nome se tornou um peso, e encontrar um emprego decente virou uma tarefa impossível. Ele não era apenas um traidor, era um fracassado. Sem dinheiro e sem opções, foi forçado a se mudar para uma cidade do interior, um lugar onde ninguém o conhecesse, onde seus segredos pudessem ser enterrados. De alguém que antes tinha tudo, Rodrigo se tornou um homem invisível, e esse foi o pior castigo que ele poderia receber. Algum tempo depois que assumi o controle da empresa, finalmente tive acesso a todos os documentos. E foi então que descobri a outra sujeira que meu pai escondia. Os números não batiam, as transações eram suspeitas. Após uma investigação minuciosa, ficou claro, ele desviou o dinheiro da empresa por anos, criou contratos falsos, utilizou contas fantasmas e transferiu valores absurdos para contas pessoais, financiando seu luxo e suas mentiras. Denunciei cada irregularidade. O processo judicial foi rápido e implacável. Ele foi condenado a restituir cada centavo que desviou, além de pagar uma multa milionária em um acordo para evitar ser preso. Sem saída, meu pai precisou vender o que ainda restava das ações dele e até mesmo parte dos bens que sobraram do divórcio. Ele perdeu tudo que mais amava.
O poder. O homem que passou a vida inteira manipulando pessoas, que se achava intocável, terminou arruinado. Agora, sentada na sala onde meu pai reinou absoluto por anos, olho ao redor e finalmente respiro aliviada. Rodrigo está longe, vivendo na obscuridade. Meu pai, destruído pela própria arrogância. Minha mãe, livre das teias de mentiras e manipulações. Meus irmãos, tão libertos quanto eu. E eu? Antes, eu tinha 60% da empresa, mas decidi que essa vitória era nossa. Dividi minhas ações igualmente com meus 2 irmãos e agora, cada um de nós tem 20%. Juntos, transformamos o que um dia foi símbolo da ganância do nosso pai em algo que realmente vale a pena. Mesmo que todos sejamos acionistas, chegamos a um consenso. Eu deveria ser a pessoa a tocar a empresa. Eles confiam em mim para liderar e eu confio neles para mantermos nosso legado seguro. O jogo virou e eu venci. Deixe sua opinião e siga para mais.